Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos a mais uma aula. A aula de hoje vamos falar sobre uma temática bem importante dentro da nossa disciplina, que é a Introdução à Assistência de Enfermagem. Nós já abordamos, pessoal, um pouquinho do histórico, né, da evolução da enfermagem, para a gente compreender e entender realmente qual foi a evolução, né, de onde tudo começou, para que houvesse a existência da enfermagem em si. Mas você compreendendo a enfermagem, você precisa também entender quais as áreas, quais os âmbitos, né, que a enfermagem trabalha. Claro que é uma complexidade, a gente não tem como trabalhar, por exemplo, em uma aula, tudo sobre a assistência de enfermagem, mas a gente tem como dar uma ideia para você de quais as áreas que você, como técnico, pode estar atuando. Então é importante vocês, nessa disciplina, vocês realmente se acharem, né, se familiarizarem com a disciplina em si, com a profissão em si, e entender realmente se é isso que você quer. Tá? Então, introdução vem de início, né? Vem do início de tudo, da enfermagem, e a gente vai compreender um pouquinho mais nessa aula de hoje sobre a enfermagem, ok? Então, só um minutinho. Ok. A gente não trabalha, pessoal, dentro da nossa profissão de forma aleatória. A gente não faz as coisas de forma aleatória. A gente sempre tem legislações que regem a nossa profissão, que determinam, que impõem regras para a gente seguir. E nós temos uma resolução COFEM, que os senhores já estudaram, né, sobre o COFEM. Hoje, nessa aula de hoje, vocês já sabem o que é COFEM e o que é COREM, certo? Porque a gente já trabalhou isso numa atividade. Então, a resolução COFEM de número 0609 de 2019, então algo bem recente, ela é uma resolução que trabalha as especialidades dentro da enfermagem, não especificamente, tá? Ela não adentra em uma especialidade específica, né? Algo específico, mas ela trabalha sobre as regras de você cursar uma especialização, né? Quais as regras que vocês precisam seguir e saber onde vai cursar essa especialização, para saber se realmente ela vai ser válida e vai servir para você como profissional, tá? Então, eu trouxe aqui só o que ela dispõe, né? O que ela diz. Então, a resolução COFEM número 0609 de 2019, ela traz uma atualização. Ela atualiza no âmbito de COFEM, tá? Que são que é o nosso Conselho Federal, e no âmbito dos conselhos regionais de enfermagem, os procedimentos, ou seja, aquilo que deve ser realizado para o registro de especialização técnica de nível médio em enfermagem, concedido a vocês, técnicos em enfermagem, e os existentes ainda auxiliares de enfermagem, tá? Que hoje a gente não é tão comum, mas antigamente existia auxiliares de enfermagem, e hoje não tem mais uma formação para esses auxiliares, mas aqueles que ainda existem ainda atuam, tá? São bem poucos mesmo. E, pessoal, uma coisa importante que eu trouxe aqui para vocês. Existe, gente, uma ideia do mercado de oferecer cursos de especialização. A gente precisa entender, né, o que são cursos de capacitação, cursos profissionalizantes, cursos livres. A gente precisa entender o que é um curso de especialização. E essa resolução, ela traz uma carga horária mínima que esse curso, para ele ser realmente reconhecido, ele precisa ter. Por exemplo, aqui a especialização ela deve conter no mínimo 300 horas, tá? Então, às vezes, aquele curso, aquela instituição que traz para você uma especialização, você vai ser instrumentador cirúrgico em 2 meses. Como, né, pessoal? Como que vai conseguir essa proeza? Porque isso aí não tem como conseguir, tá?
Então, às vezes, a gente precisa dar a entender, a gente precisa compreender que tudo tem regra, certo? E a gente não pode levar em consideração, não pode brincar com o conhecimento em si, porque você vai estar falando, você vai estar utilizando ele numa assistência, né? Você vai cuidar de alguém, tá? Então, sobre a resolução, eu trouxe apenas o que ela fala, né? Que ela vem atualizar algumas informações sobre as especializações, e uma informação bem importante que eu achei, que foi essa de conter no mínimo 300 horas, que eu trouxe para passar para vocês, porque às vezes a gente quer concluir logo o curso, por exemplo. Aí eu vou fazer em qualquer instituição, tá? E da mesma forma eu quero concluir uma especialização rapidamente. E isso não vai valer, gente. Não tem como tá valendo uma especialização de 1 mês, 2 meses, porque até na questão do conhecimento não tem como, ok? Então que vocês fiquem atentos para isso quando vocês forem escolher uma especialização, tá? E eu trouxe aqui pra vocês, gente, essa telinha preta aqui. Eu vou passar um vídeo. Esse vídeo ele tem um tempinho de uns 10 minutos, tá? Eu peço que vocês acompanhem o vídeo, que a gente vai estar comentando um pouquinho sobre ele após o término, tá bom? Então fiquem atentos ao vídeo, que vai ser uma introdução à profissão, você compreender um pouquinho o que é ser técnico de enfermagem. Estamos de volta com mais um Profissões. No último episódio, vocês conheceram a carreira de um técnico em meio ambiente. Agora, vamos apresentar o técnico em enfermagem. No passado, as enfermeiras eram treinadas na prática, aprendiam as lições com as mulheres mais velhas e cuidavam dos doentes como as circunstâncias exigiam. No mundo moderno, enfermagem é uma carreira que exige formação técnica e até acadêmica. Nenhum hospital pode fazer medicina de ponta se não contar com um corpo de enfermagem homogêneo e bem preparado. Curioso para conhecer um pouco mais dessa profissão? Então vamos lá! Com o último censo do IBGE, no Brasil tem mais de 1,5 milhão de profissionais de enfermagem e cerca de 65% destes profissionais compõem as equipes de enfermagem. É um mercado de trabalho amplo, dinâmico e importante. Para conhecer melhor este trabalho, viemos ao Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, para acompanhar a rotina de profissionais técnicos e enfermeiros. Eu exerço a profissão de técnico de enfermagem há 9 anos. Começou a partir de quando eu comecei a trabalhar em hospitais. Então, assim, foi, digamos que, um toque de realidade, e é uma coisa que eu gosto de fazer, descobri que eu gosto. O desafio foi o início mesmo, né? Porque é uma profissão que não é fácil, tem que ter muita atenção, carinho. O maior desafio foi o começo da profissão, né? O primeiro emprego, o desafio dos estágios, o aprendizado mesmo, porque quando você começa, você tem que aprender a começar a ficar sozinho também na enfermagem. As principais funções do técnico de enfermagem no CTI são as intercorrências, medicações, banhos, né? Cuidados. A responsabilidade de assumir um paciente sozinho, assumir setor sozinho, ficar independente mesmo de supervisão de estágio. É uma profissão que a gente tem que fazer por gostar mesmo, né? E a maior satisfação é quando você vê um paciente que você pegou ele debilitado, ele conseguir comer sozinho, ele andar sozinho. Você está de repente na rua e ser abordado por um paciente que você cuidou e
ver que ele está bem estabelecido. Eu decidi ser técnica de enfermagem porque eu gosto, realmente gosto, de cuidar, de lidar com idosos, principalmente. O principal foco é o cuidado com o próximo, porque a gente não faz enfermagem por fazer, simplesmente fazer. Você tem que gostar do que faz. Eu comecei a estudar no SECOM em 2010. Ele é um curso bastante amplo nessa área, com professores bem capacitados, os campos de estágio são ótimos e eles te dão todo o respaldo para você sair de lá um bom profissional. O hospital foi criado em 1965. O carro-chefe da gente é o bloco cirúrgico. A gente atende os pacientes na parte cirúrgica e clínica médica também. Em relação aos técnicos, trabalham nessa escala. No CTI, para cada 2 pacientes, um técnico nas escalas e nos andares, um para cima. Escalas 12x36 ou escala de 8 horas. Primeiro e o mais importante de tudo que a gente acha assim, é ele querer aprender, que é o primeiro passo que a enfermagem hoje, a tecnologia, ela vem avançando, então o profissional precisa disso. E depois, esse interesse no cuidado com o paciente, dar o feedback quando ele é chamado, o carinho, a atenção. O maior desafio que a gente está tendo hoje é a questão mesmo da mão de obra, que hoje em dia a gente está tendo um dificultador. A demanda vem aumentando e a gente não está conseguindo esse profissional para estar fazendo parte do nosso corpo, né? Quer ser um técnico em enfermagem? Que tal acompanhar com a gente agora uma aula prática? Vamos lá? Em 2010 eu iniciei aqui no SECOM, né? Eu leciono algumas disciplinas aqui, curso técnico de enfermagem e também supervisiono estágio em psiquiatria. Eu conheci o curso através de um trabalho que eu fiz como socorrista. Eu descobri esse curso quando eu estava no ensino médio. Uma das meninas da minha turma, ela se inscreveu para fazer a prova e entrar no SECOM. Com isso eu me interessei e me inscrevi para fazer a prova também. Na verdade eu acompanhei o SECOM desde a primeira turma da enfermagem, desde a formação da primeira turma. Então, assim, eu passei por todos os processos de mudança de grade da escola. Então, a gente fez uma alteração da grade. Hoje a grade da escola é excelente, dá uma bagagem enorme para os alunos. Com a disciplina de administração e enfermagem, a gente vai trabalhar a importância da organização, a importância de você ter uma rotina de atendimento, de você ter essa rotina, mas de você saber chegar no paciente de uma forma ímpar, de uma forma única. A nossa coordenadora do curso técnico de enfermagem, né, ela tem essa preocupação em um professor que está no campo de estágio ser também professor de laboratório, para até mesmo a gente falar a mesma língua, conseguir conciliar melhor o laboratório, né, a prática do laboratório com a prática no estágio. Exemplos de procedimentos que a gente realiza no laboratório. Função venosa, né, que é a função que é realizada para a administração de medicamentos. A gente faz o treinamento antes do laboratório. Procedimentos como injeções intramuscular, né, subcutânea, intradérmica, a gente reorienta via oral. A gente faz coleta de sangue. Eu reoriento como que faz manobras de ressuscitação, imobilização de um paciente pós-acidentado. Sondagem, né, sonda para dieta, sonda vesical, apesar de ser restrita ao enfermeiro, eles são orientados como realizam esse procedimento. Demais procedimentos a gente consegue realizar todos no laboratório com essa estrutura que hoje nós temos. Quais são as habilidades de um bom técnico? Ele tem que ter uma competência técnica, ele tem que ter o domínio da técnica e ele tem que ter o domínio e o manejo do relacionar. Com certeza, a gente exige bastante da gente aqui. E essa exigência é necessária, né?
para ter ética, compromisso. Então acho que a gente sai daqui bastante preparado. E é bem bacana, porque os alunos eles saem com uma formação diferenciada. E a gente tenta colocar na escola também as comissões de humanização, ética, trabalho em equipe. Outro ponto que é importante na psicologia é a psicologia em si. O tanto que eu me conheço, né? O autoconhecimento, eu saber o que é meu limite, o saber ter empatia, que é eu entender a dor do outro, mas eu não me misturar com a dor do outro. Isso é fundamental para que o técnico consiga exercer o trabalho dele da melhor forma. O contato com o paciente, isso me surpreendeu bastante. Assim, eu imaginava que seria bom, mas na verdade é ótimo. O técnico de enfermagem do SECOM, ele tem uma formação diferenciada. Ele é visto no mercado de trabalho de Divinópolis, que é onde eu tenho referência, como um profissional diferenciado. Eu estou adorando o curso, está respondendo às minhas expectativas, já estou estagiando. Eles podem trabalhar desde atenção primária, unidade básica de saúde, eles podem trabalhar na área hospitalar, eles podem trabalhar no home care, que é atendimento domiciliar, podem trabalhar em asilos, eles podem trabalhar em pronto atendimento, em setor de urgência e emergência, SAMU. Então, assim, o leque deles é um leque muito grande. Nossa, o Rafael que entrou aqui um ano nele era um cara hiperativo, sem atenção nenhuma, que não, vamos dizer, não ajudava ninguém. Hoje eu sou uma pessoa que não consigo ver o necessitado sem poder ajudar. Os professores, eles ensinam muito a gente sobre humanização. Hoje eu me sinto mais preparada, me sinto feliz, assim, com uma profissão. E aí, gostou? Acompanhe nosso canal para conhecer. Então, pessoal, vocês puderam acompanhar aqui. Vocês puderam acompanhar um pouquinho do que é ser técnico em enfermagem. Nós, gente, percebemos nesse vídeo alguns pontos importantes que eu gostaria aqui de falar antes da gente entrar no home care, tá? Que vocês já vão entender o que é. Não sei se vocês perceberam, gente, que eles demonstram, né, um hospital onde tem esse atendimento, obviamente hospitalar, né? É uma área de atuação de vocês hospitalar, tá? Só que vocês vão compreender que o técnico ele não trabalha somente no hospital, assim como o enfermeiro, certo? E outro ponto importante é um ponto que a gente precisa cuidar do outro com empatia, tá? Com ética, com humanização, né? Esse termo vocês vão ouvir muito no decorrer do curso, porque é um termo que a gente utiliza demais. Por que a gente utiliza um termo humanização? Eu acho um termo que não era para ser assim. Por quê, pessoal? Como é que a gente vai humanizar o ser humano? É uma coisa assim meio que sem nexo, né? Sem noção. Porém, nós temos seres humanos que realmente não parecem humanos, que tratam as pessoas de uma forma que não parece ser humano, tá? Então, gente, a gente precisa levar, vocês que estão iniciando agora, levar já esses pontinhos, que o técnico de enfermagem, a enfermagem em si, não trabalha somente no hospital, que seja lá onde for, né, no leque de oportunidades que a gente tem quanto enfermagem, que a gente leve a humanização, tá? A humanização do cuidar. A gente precisa trabalhar de forma humanizada, né? Ter empatia, que é cuidar do outro, é se colocar no lugar do outro. Então, a gente precisa levar esses pontos e ter ética profissional, tá? Quando vocês forem trabalhar outras disciplinas, vocês vão adentrar em legislação, vocês vão entender um pouquinho o que é a ética profissional, o que é essa conduta profissional, esse comportamento profissional. Espero que vocês tenham aprendido, observado que
A parte difícil, gente, mais difícil de verdade, é o início, como todo início, né? Esse início da disciplina de vocês vão perceber que é difícil também, porque vocês vão ver coisas novas. Da mesma forma, quando vocês se formarem, vocês vão fechar um ciclo e vão iniciar outro ciclo. Aí vai ser aquele momento onde vocês não vão ter supervisão nenhuma. Vocês serão cobrados daquilo que vocês estudaram, certo? E para isso a gente precisa compreender algumas situações, precisa aproveitar o curso em si, tá? Mesmo que seja nesse tipo de modalidade, que eu aqui e vocês aí na casa de vocês precisam compreender que isso é válido, que a informação que eu estou passando para vocês é importante agora e vai ser importante depois. Então, para isso, vocês precisam se achar dentro da profissão, entender o que é enfermagem, entender que tudo isso, do tipo de profissional que vocês serão, depende da professora também. Mas eu sempre falo em sala de aula que 50% é meu, mas os outros 50% não tem como, é de vocês, é de cada um de vocês, tá? Então você precisa se achar dentro da profissão. Então por isso que eu escolhi hoje tá trazendo para vocês um pouquinho desse conhecimento, né? Um pouquinho de entender o que é técnico de enfermagem. E vocês puderam acompanhar no vídeo os depoimentos de quanto é prazeroso, do quanto é gratificante você cuidar de alguém e ter um bom resultado, né? Essa é a melhor parte de tudo. É você investir num conhecimento, você cuidar das pessoas, você efetuar o ato de cuidar com amor, que vem a parte da arte, né? Que a gente estudou, a arte, o carinho, a empatia, mas também através da ciência, que é o conhecimento científico em si, tá? Então, gente, o técnico de enfermagem, ele não trabalha somente no hospital. Temos uma modalidade que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamada Home Care. Essa modalidade, esse nome é uma nomenclatura em inglês, tá? Home Care. E significa, basicamente, cuidado em casa, né? É você cuidar daquele paciente no seu próprio domicílio. A gente chama isso de atendimento domiciliar, tá? Então, o que existem pacientes que não têm necessidade de ficar num hospital, e isso busca, né, o home care busca o que a gente chama de deshospitalização, é tirar uma quantidade de pacientes que não tem necessidade de ficar no hospital e ser atendido em casa. O home care normalmente, gente, é uma empresa, tá? Normalmente é empresas privadas que reúnem uma equipe multidisciplinar e essa equipe multidisciplinar vai na sua casa atender o paciente, certo? Eles recebem, os pacientes, visitas regulares da equipe, de acordo com a necessidade. Se aquele paciente está precisando de fisioterapeuta, ele vai receber visita do fisioterapeuta. Se aquele paciente está precisando mais da equipe de enfermagem, ele vai receber mais da equipe de enfermagem. Se aquele paciente está precisando de médico, ele vai receber uma visita mais de médico, tá? E o home care é mais do que apenas um cuidado em si, aquele cuidado empírico. Ele é um cuidado técnico-científico, tá? Porque é uma equipe de profissionais que atuam cuidando de um paciente e esse cuidado, ele exige um conhecimento técnico-científico para execução dos procedimentos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque às vezes você pode associar um cuidador de idoso, por exemplo. O curso de cuidador de idoso é um curso de capacitação, né? É um curso que você consegue fazer e isso não te dá capacidade técnica científica de executar alguns procedimentos. Medicação, por exemplo. Um cuidador de idoso não deve executar uma medicação endovenosa, né? Uma medicação oral é uma coisa, agora uma medicação endovenosa. Agora você, técnico, pode, tá? Porque você tem capacidade técnica científica para isso, ok? O home care, pessoal, falando de vocês mais, o técnico, ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, certo? E ele passa longas horas na residência do paciente. Às vezes o paciente, ele necessita, às vezes o idoso, né? Um exemplo bem legal da gente dar. O idoso, ele precisa que você fique ali atuando como o técnico de enfermagem, porque ele está necessitando... Só um minuto, gente.
ele está necessitando de cuidados contínuos e você vai ficar lá. Às vezes não. Quando necessita de um cuidado contínuo do técnico, não tem uma supervisão direta do enfermeiro. Aprendam que o enfermeiro e o técnico, eles sempre trabalham juntinhos, tá? Eles sempre trabalham juntos. Sempre, sempre, sempre. Só que nessa modalidade, o que o enfermeiro faz? Ele cria um plano de cuidados, tá? Um planejamento, certo? E você vai seguir aquele planejamento. Não há uma supervisão contínua desse enfermeiro. Então, você, técnico, deve seguir aquele plano que o enfermeiro deixou, tá? Que ele deve ser claro, objetivo, bem elaborado, para que você não tenha dificuldade, certo? E uma coisa bem importante que a gente tem que evitar é a armadilha de se tornar um novo membro da família. Olha só, às vezes a gente se envolve tanto, pessoal, com o paciente, ainda mais nessa modalidade de home care, que você está na casa do paciente. Você está ali, se você necessitar de um plantão, né? Você se envolve com o paciente, você se envolve com a família do paciente, aí daqui a pouco tu tá te achando o primo, o irmão, o filho, certo? Fica chamando o paciente de pai, de mãe. E a gente tem que evitar isso aí. Por quê? O lado emocional, ele às vezes ele engana a gente. Ele faz com que a gente deixe o profissional de lado e atue apenas com a emoção. E a emoção, pessoal, ela não cura ninguém, ela não trata ninguém. Como eu disse, o afeto é importante, mas ele sozinho não ajuda. Então você precisa, quanto profissional, manter o foco de alcançar com êxito, né, as metas clínicas e da sua empresa. Ok? Normalmente o home care ele trabalha para ser um atendimento mais digamos que mais completo, normalmente é empresa privada, tá? O SUS, ele tem atendimento home care, né? Ele vai atender em casa, porém é uma burocracia um pouquinho maior, tá? Mas a empresa home care mesmo, normalmente ela é privada, ok? Imperatriz mesmo tem uma empresa home care que ele tem uma equipe multidisciplinar que faz esses atendimentos, certo? Normalmente são pessoas com uma condição econômica um pouco melhor, né, para estar contratando esses atendimentos em casa, tá bom? Então essa foi uma pincelada apenas sobre o home care para vocês entenderem. O home care é cuidado em casa. Há uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Uma equipe com vários profissionais, certo? Aqui a informação, né, sobre um exemplo, na verdade, sobre um atendimento home care. Você faz aqui só de enfermagem, tá? Olha, existe um home care dessa equipe multidisciplinar e existe aquele home care só com atendimento de enfermagem em si. O responsável técnico normalmente é enfermeiro. Aqui o home care é 24 horas. Você quer um atendimento em casa, é só entrar em contato que vai ser atendido em casa, certo? Aí aqui tem uma equipe multiprofissional, porque o atendimento, ele pode ser destinado, o que eles podem fazer aqui também, pessoal, é destinar a públicos-alvos. Às vezes no home care você destina apenas a cuidados com RNs, por exemplo, recém-nascido, a cuidados com puérperas e RN, que é a mulher após o parto e ao bebê recém-nascido. Então pode ter esse atendimento também. Pode ter o home care com atendimento só para tratamento de feridas. Pode ter home care só para reabilitação, por exemplo, né, que tem muito a ajuda do fisioterapeuta, ok? E existe um home care que tem um leque de profissões, onde tudo aquilo que for solicitado, o home care está ali para atender, ok? Então aqui só uma propagandazinha, um exemplo de um cartão de uma empresa de home care, ok? Outra área que vocês podem atuar é a enfermagem cirúrgica. Vocês atuam, aqui é uma área hospitalar, certo? O home care é algo domiciliar e na área cirúrgica é hospitalar. Então a enfermagem cirúrgica, eu falo exatamente do centro cirúrgico em si.
O centro cirúrgico, o que é o centro cirúrgico? Ele é um conjunto de áreas e instalações que permitem efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança possível. O centro cirúrgico, pessoal, é uma área independente dentro do hospital. Essa área independente, por que ela é independente? Porque ela possui as suas instalações juntamente ali, deve ser juntamente com uma RPA, que é uma recuperação pós-anestésica, uma CME, que é uma central de material de esterilização. Ou seja, o paciente que sai da sala operatória, ele vai diretamente para a recuperação pós-anestésica, para que ele possa realmente, como diz o nome, se recuperar, certo? E os materiais que foram utilizados vai para a CME, que vai passar por um processo de limpeza, desinfecção, esterilização, para assim depois ser usado novamente, ok? E essas instalações, elas são juntas, ok? Outra coisa importante que deve ser falado é que o centro cirúrgico, por questão de conhecimento, é muito importante que ele seja perto do pronto atendimento, né, de emergência, urgência, e seja perto de uma unidade de terapia intensiva, que é a UTI. Por quê? Porque aqueles pacientes que estão em centro cirúrgico, eles estão vulneráveis à necessidade de uma unidade de terapia intensiva, uma UTI. E aqueles pacientes que chegam no pronto atendimento de emergência, eles podem precisar utilizar UTI, pode precisar utilizar o centro cirúrgico em si. Então, essas três instalações dentro do hospital, elas precisam estar interligadas. Quando o hospital ele vai ser construído, ele precisa ser pensado aí. Por isso, é importante profissionais da saúde estarem envolvidos numa construção de um hospital, por exemplo. Tá? Quem é que atua dentro do centro cirúrgico? A equipe médica, a equipe de enfermagem, a administrativa e de higiene, certo? Então aqui eu já falei que a unidade de centro cirúrgico ela é composta pelo CC, que é centro cirúrgico, o centro cirúrgico propriamente dito, tá? As salas operatórias ali, a RPA, que é a recuperação pós-anestésica, e a CME, certo? De que forma você, como técnico, atua no centro cirúrgico? Você pode atuar como instrumentador cirúrgico, certo? Que existe uma especialização destinada ao instrumentador. E o instrumentador ele pode ser tanto enfermeiro quanto técnico. Quais são uma de suas funções? Conhecer os instrumentais cirúrgicos por seus nomes e dispô-los sobre a mesa, de acordo com a utilização em cada tempo cirúrgico. Esse tempo cirúrgico, pessoal, são os momentos da cirurgia, tá? Então você precisa organizar uma mesa cirúrgica, não é simplesmente dispor lá, jogar os materiais, não. Você precisa organizar de acordo com o tempo da cirurgia, de acordo com o momento da cirurgia. Aquele momento de abertura, de cortar, tem os instrumentais específicos. O momento de estancar um sangue ali, né? Você precisa de instrumentais específicos. O momento de se suturar, você precisa de instrumentais específicos. Isso não é jogado na mesa, isso é organizado. E quem faz isso é o instrumentador cirúrgico. Outra coisa, ele auxilia o cirurgião e o assistente durante a paramentação, você se preparar para a cirurgia, os EPIs, ok? E na colocação dos campos estéreis, tá? Toda vez que eu falar estéreo, livre de contaminação. Então, os campos estéreis que são colocados ali no momento da cirurgia, o instrumentador também está ali juntinho. Outra coisa importante, conferir o material e o instrumental cirúrgico após o uso. Todo aquele material que for utilizado deve ser conferido, desde as gases que foram utilizados, pacote de gases utilizados até os instrumentais, para evitar possíveis danos, possíveis erros durante a cirurgia, ok? Aqui do lado eu coloquei uma imagem onde demonstra o ato cirúrgico em si e os profissionais ali presentes. Aqui na mesa o paciente, aqui o anestesista, o auxiliar do cirurgião, né? Normalmente não, é um médico também, e o cirurgião em si, o instrumentador aqui, ó, você, e o circulante também é um técnico, ok? Então aqui você é técnico, o instrumentador aqui também você é técnico, tá? Por curiosidade, também coloquei aqui os sinais que todo instrumentador deve saber
O que são esses sinais, professora? Normalmente, pessoal, a comunicação dentro de um centro cirúrgico, ela quase que muda, certo? Então, para pedir um instrumental, é utilizados alguns sinais. Não fala tesoura, né? Faz o sinalzinho da tesoura. E assim sucessivamente dos outros instrumentais. Então, você aprende tudo isso, você aprende todos esses sinais no curso de especialização de instrumentador cirúrgico. É uma área muito importante, muito boa. Gosto bastante. Outras funções suas de técnicos de enfermagem dentro da enfermagem cirúrgica, receber o paciente no CC, centro cirúrgico, tá? Vão se habituando a essas nomenclaturas. Outra coisa, você deve auxiliar a equipe na transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica. Isso aí é um papel da equipe em si. Zelar pelo correto manuseio dos equipamentos, né? Às vezes os equipamentos eles dão defeito pela falta de um manuseio correto, então você precisa estar atento a isso. Tanto você quanto o enfermeiro. Desenvolver procedimentos técnicos conforme a orientação do enfermeiro. Como eu disse, você sempre está trabalhando com o enfermeiro. Então, o enfermeiro ele vai destinar a vocês algumas funções, medicação, sinais vitais, ali no momento que vai ser necessário, no ato da cirurgia, precisa fazer alguma medicação específica. E outra coisa é você notificar possíveis intercorrências ao enfermeiro. O que são intercorrências, pessoal? Qualquer problema que ocorrer, que acontecer dentro ali da sala operatória, você precisa notificar o enfermeiro. Porque o enfermeiro ele vai estar mais na questão do gerenciamento em si, de tudo aquilo que está acontecendo, certo? Ele vai estar gerenciando, organizando para que nada dê errado. Tudo tem que estar funcionando, todo o material tem que estar ali e você vai estar dando aquela assistência do cuidado em si lá no ato da cirurgia, certo? Então aqui foram apenas algumas funções, existem outras funções, só para vocês realmente conhecerem um pouquinho do que é a enfermagem cirúrgica, tá? Nessas outras funções do técnico, você não trabalha como instrumentador, você trabalha como circulante, esse que é o nome, tá? Outra área dentro do hospital é a enfermagem terapia intensiva, que é a UTI. A UTI é um ambiente bem complexo, assim como o centro cirúrgico, certo? E trabalhar na UTI exige de você uma capacidade técnica, habilidade técnica, presteza, observações. Os pacientes eles não conseguem interagir com você adequadamente, então você precisa ter bastante atenção, você precisa nessa área ser bastante observador, certo? Então a enfermagem unidade de terapia intensiva é uma unidade onde é utilizada para prestar cuidados diretos àquele paciente que necessita de um cuidado contínuo, aquele cuidado que a gente fala cuidado intensivo, tá? Aquele cuidado por 24 horas, eles não ficam sozinhos em nenhum momento. E algumas de suas funções? Executar os tratamentos prescritos, tudo aquilo que foi prescrito tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro, você precisa executar. Uma prescrição que sempre tem dentro da UTI, que o enfermeiro faz para você, é que você mude de decúbito o paciente. O que é mudar de decúbito o paciente? Mudar de posição. Não tem aquelas lesões por pressão. Então, essas lesões por pressão, elas são desenvolvidas devido à falta de mudança de decúbito, que é a mudança de posição, tá? Então, essa é uma prescrição da enfermagem, que ela é feita e destinada para você quanto técnico. Então, você executa o tratamento prescrito, você presta os cuidados de higiene, de conforto, de alimentação. Esses cuidados de conforto, tem um coleguinha aqui. Esses cuidados de conforto, massagem de conforto, tá? Essas mudanças de decúbito, mudança de posição, para evitar o que chamam de escara, tá? Que, na verdade, o nome é lesão por pressão, que a gente chama de LPP, certo? E prepara a alimentação, quando eu falo preparar a alimentação, é instalar a alimentação, tá? Porque a alimentação ela já vem preparada da nutrição. Você prepara o paciente para exames, normalmente os pacientes fazem exames, admite o paciente juntamente com o enfermeiro. O que é admitir? Você receber esse paciente na UTI. Então, é uma de suas funções que você pode trabalhar, como eu disse, pontos específicos de você técnico nessa função. Ser bastante observador, tá? E, claro, ter conhecimento técnico-científico dentro de unidade de terapia intensiva.
Outra área, gente, bem importante é a enfermagem do trabalho. A enfermagem do trabalho, você vai se preocupar com o quê? Com a saúde do trabalhador. Você não vai cuidar dos pacientes, você vai cuidar dos profissionais de enfermagem, certo? Então, essa enfermagem do trabalho, ela refere-se a um campo do saber que visa compreender as relações, o quê? Entre o trabalho e o processo de saúde e doença. Existem aqueles profissionais, principalmente dentro da nossa área de enfermagem, que se desgastam demais, que tanto a sobrecarga de trabalho pela questão dos plantões em si, como os movimentos repetitivos que esses profissionais fazem, abaixa, desce, levanta paciente, e eles acabam que se sobrecarregando. Isso pode estar trazendo doenças que a gente chama de doenças ocupacionais, tá? Então, essa equipe, ela trabalha para prevenir os riscos de desenvolver doenças relacionadas ao trabalho, assim como orientar os profissionais quanto à utilização de EPIs, utilizar palestras para estar educando esses profissionais e cuidando da saúde do trabalhador, certo? Outra coisa é que essa equipe também trabalha com uma equipe multiprofissional dentro da enfermagem do trabalho em si, certo? Essas ações, elas precisam de uma articulação, de uma comunicação entre os profissionais, multiprofissional, entre as disciplinas em si, que é entre as profissões, e entre os setores. Então, a enfermagem do trabalho, ela vai se preocupar com o quê? Com a prevenção de acidentes de trabalho, ocasionado no trabalho, logicamente, a prevenção de doenças desenvolvidas no trabalho devido a, por exemplo, a movimentos repetitivos, certo? E também vai elaborar palestras, cursos que vai estar ajudando esse profissional a ter uma boa relação da sua saúde com o trabalho. E busca, pessoal, uma adaptação do trabalho ao trabalhador, ok? Essa equipe, ela existe dentro do hospital em si, que trabalha somente com isso, tá? Ou então pode ser uma equipe terceirizada, uma empresa terceirizada que pode estar sendo contratada para fornecer esse cuidado com o trabalhador, ok? E existe dentro da área hospitalar uma comissão chamada CIPA, que é uma comissão que vai prevenir acidentes, tá? Então, essa comissão, ela vai estar sempre oferecendo cursos, orientações para estar prevenindo o acidente de trabalho, ok? Algumas funções para vocês: auxiliar na observação, né, o que vocês fazem, auxiliar na observação sistemática do estado de saúde dos trabalhadores, nos levantamentos de doenças profissionais, de lesões traumáticas, participa de programas de prevenção de acidente, como eu já mencionei, faz visitas domiciliares e hospitalares nos casos de acidente ou doenças profissionais. Às vezes o profissional que acaba se tornando o paciente, né, ele se acidenta, então essa equipe é responsável por estar cuidando desse profissional, né, tá fazendo essas visitas, auxilia na realização de exames pré-admissionais, periódicos e demissionais. Quando o profissional ele vai ser admitido, ele vai ser contratado, ele primeiro precisa fazer alguns exames para saber se está tudo bem, assim como exames periódicos, né, no decorrer da profissão, e também exames quando ele vai ser demitido, quando ele foi demitido, ok? Outro ponto dentro da enfermagem, porém não menos importante, o último e não menos importante, é a enfermagem e o empreendedorismo. Pessoal, você às vezes não quer trabalhar dentro de um hospital, mas você quer ter o seu próprio negócio. E lembrando sempre que a enfermagem, o enfermeiro e o técnico, eles sempre trabalham em conjunto, certo? Existe uma modalidade que ela é bem parecida com o home care, pode ser o atendimento domiciliar, tá? Porém, existe um local específico onde você atende seus pacientes, certo? Que é o consultório ou clínica de enfermagem. Uma das
funções específicas, privativas do enfermeiro é a consulta de enfermagem. Ninguém pode fazer isso. Você técnico não pode fazer isso, mas você pode auxiliar o enfermeiro na consulta e nos demais procedimentos necessários. Então é uma boa oportunidade você pensar nesse lado de empreender, nesse lado de sair um pouquinho do hospital em si, né, e admitir o seu próprio negócio, ter o seu próprio negócio. Então é bem importante um lado que muitas pessoas ainda têm medo de arriscar, que é o empreendedorismo, mas a gente tem esse leque de oportunidades para trabalhar, assim como dentro do empreendedorismo, tá? Não só para a gente sair um pouquinho do hospital. Outra coisa, gente... Então, no consultório e clínica de enfermagem, o enfermeiro e o técnico trabalham. Você pode montar um consultório, o enfermeiro vai ser o responsável técnico e você vai trabalhar juntamente com o enfermeiro, tá? Com essa atividade específica. Outra coisa aqui, eu trouxe só um exemplo de você trabalhar autônomo, certo? Como técnico, e você fazer seu cartãozinho de visita, plantões, higiene, está disposto para plantões, higiene, curativo, viagens aqui, não é para você viajar, tá curtindo aí, não, é para você viajar a trabalho, certo? Essas viagens às vezes necessita de um cuidado contínuo de enfermagem, você é técnico, pode estar sendo contratado para isso também, né? Às vezes um idoso vai viajar e precisa de um cuidado de enfermagem, você também pode estar assumindo essa parte. Atendimento em domicílio, você fazer um curativo, você fazer uma medicação, pode também, tá? Então aqui uma opção para você também trabalhar sozinho. Outra coisa, pessoal, é vocês investirem no lado do empreendedorismo, na comercialização de produtos na área da saúde como um todo, de modo geral, tá? Através de lojas ou então da forma autônoma, online, e você investir e trabalhar com aquilo que você gosta dentro da área da saúde, dentro da enfermagem, né? Trabalhar com roupas e de modo geral e materiais que são utilizados dentro da enfermagem, que você vai conseguir oferecer tanto para profissionais quanto para estudantes de enfermagem, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso, certo? Espero que eu tenha dado para vocês aí um pouquinho de ideia do que você quer seguir dentro da área da enfermagem e que vocês cada vez mais se apaixonem por essa área, que é uma área maravilhosa para a gente seguir. Pessoal, até a próxima aula. Beijinhos. Tchau, tchau.